Olá, aluno do curso de matemática. Vamos voltar aqui para a nossa lista de exercícios. Então, a gente parou ali, fez só o 1 e o 2. Dando continuidade, exercício 3 traz para vocês alguns dados de conjuntos. Fala ali que a interseção com B é 2 e 5, depois passa os valores do conjunto B e, por fim, a união entre A e B. E pede para que você represente esses conjuntos, então, no diagrama de Venn. Como fazer isso? Então, gente, a minha sugestão é que você comece pela interseção. É aquilo que está, né, tanto no conjunto A como no conjunto B. E ele passou isso falando que são os elementos 2 e 5. Então, a interseção é aqui, ó, onde está em comum ali para A e para B, o espaço que os dois ocupam ao mesmo tempo. A gente tem os números 2 e 5. Ele passa no enunciado também o conjunto B. Fala que é 2, 5 e 9. Reparem, gente, a gente já colocou o 2 e o 5 aqui, então só está faltando o elemento 9, que faz parte do conjunto B. O que a gente pode concluir, então? Que o conjunto B é todo esse conjunto, olha, 2, 5 e 9. Mas o 9 faz parte só do B, não faz parte do A. Como que eu sei disso? Porque a interseção de A e B só tem o 2 e o 5, então tá certinho aí. O conjunto B está pronto, 2, 5 e 9. E a interseção também está pronta, 2 e 5. Agora, ele passou aqui unindo, juntando tudo que tem no conjunto A com tudo que tem no conjunto B, dá 2, 3, 5, 8 e 9. O que está faltando, então, para eu colocar ali que não está ainda? O 2 já está. O 3 não está, então o 3 vai ter que pertencer ao A. Já que a união de tudo isso vai ter que ter 3, está faltando o elemento 3. O que mais que está faltando? O 5 já tem, está faltando o 8. Pronto, o 9 já está aqui, então resolvi o meu problema. A interseção é só o 2 e o 5, o conjunto B, 2, 5 e 9, tudo isso, unindo tudo, 2, 3, 5, 8 e 9. Tá aí, descobri também como que é o meu conjunto A, 2, 3, 5 e 8. Acabei descobrindo aí, mesmo sem ele ter passado no enunciado. Só isso, gente. Então, representar o diagrama de Venn, ali quando tem os dados, é bem tranquilo, só prestar atenção nos dados do enunciado e esquematizando aí no diagrama de Venn. Vamos passar para o próximo exercício? Exercício 4. Esse exercício, mal eu coloquei a lista lá, disponibilizei para vocês no AVA, já teve dúvida na tutoria falando, professor, esse exercício tem várias alternativas certas, tem alguma coisa errada. Vejam só, gente, ele passa no enunciado que o conjunto 1, 2, 3 é igual ao conjunto 1xy, beleza? Ele passa isso. E aí ele faz algumas perguntas, dá algumas alternativas sobre os valores de x e y, né? E a primeira coisa que o aluno pensa ali é que a letra A está certa, que o x vale 2 e o y vale 3. Gente, uma coisa bem importante para vocês pensarem, hein? Quando a gente tem conjunto, a ordem dos elementos não importa. Convém a gente deixar em ordem crescente, mas não é obrigado. Então, eu não posso garantir que o x vale 2 e o y vale 3. O x pode valer 2, pode ser. Se o x valer 2, o y vai valer 3. Mas eu tenho uma outra opção, que o x vai valer 3 e o y vai valer 2. Pode ser assim também. Porque a ordem ali dos elementos não muda o conjunto, não deixa de ser iguais esses conjuntos. Então, a letra A não posso dizer que é verdadeira, porque eu tenho uma segunda opção. Será que a letra B eu posso considerar verdadeira? A soma de x e y dá 5 nos dois casos? Será? Se eu considerar aqui o primeiro caso, quando x vale 2 e o y vale 3, aqui a soma de x e y dá 5? Dá, né? E se eu pegar o segundo caso, x3 e y2, a soma também dá 5. Então, essa alternativa aqui está verdadeira, né? X é menor do que y? Pode ser que sim, pode ser que não. X é diferente do 2? Pode ser que sim, pode ser que não. E a última alternativa, y é diferente de 2? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a única alternativa que a gente tem certeza absoluta é que somando x e y dá 5. Beleza? Matemática toda cheia, né, gente, de detalhezinhos que você precisa prestar atenção. Mas por isso mesmo que ela é tão encantadora e a gente gosta tanto de matemática, porque sempre tem algo a mais para a gente olhar e estar sempre aprendendo. Vamos para o exercício 5 da lista, gente? Esse exercício é aquele exercício que você tem que completar com pertence ou não pertence. Deixa eu dar alguma dica para você já aí no começo.
Tem uma aula lá na disciplina de Fundamentos sobre conjuntos numéricos, que tem lá todas as explicações sobre os números naturais, que são aqueles para contagem, né, do 0, 1, 2, 3 e infinito. Os números inteiros, que são aqueles que, além dos naturais, contemplam também os negativos, mas não pode ser número com vírgula, não pode ser fração, a não ser que a fração seja 4 por 2, porque 4 por 2 é uma fração aparente que equivale a 2, que é um número inteiro. Depois nós temos os racionais, que são aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. Aí entram os decimais finitos, como por exemplo 0,2, 0,3 e também as dízimas periódicas, 1,33333, lembram delas? E também nós temos os números irracionais, que são os números que representam decimais infinitos sem ser dízima periódica. O número π, a raiz de 7 e assim por diante. Todos esses conjuntos formam o conjunto dos números reais. Falei bem resumido, mas tem aulas sobre isso lá na disciplina Fundamentos de Matemática, você pode procurar. Vou disponibilizar aí também na disciplina de Cálculo e Conceitos para você, tá bom? Pessoal, então veja só. Aqui a gente tem a opção, então, de preencher com pertence ou não pertence. Primeira situação, o menos 7 é um número natural? Será que o menos 7 é um número natural? O que você acha? Veja bem. Para ser natural, são aqueles do 0 ao infinito usados para contagem. Negativo, não pode, não é natural. Então, não pertence, né? Ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Na letra B, raiz de 2 é um número racional? Racional, fração, decimal finito ou dízima periódica. Raiz de 2 é um decimal infinito, infinitas casas decimais e não é dízima periódica. Não é. Não pertence aos racionais. Os irracionais, gente, dos decimais lá que tem as casas decimais infinitas, sem nenhum critério. Meio é um número racional, não irracional. Então, também não pertence. Agora, olha aqui, raiz de 9/4. Algumas pessoas veem raiz e já marcam que é irracional, não é bem assim. Raiz de 9/4, gente, equivale a 3/2, que é uma fração que é um número racional. Olha uma dízima periódica aqui, gente, 0,16666 é um número sim racional, tá bom? As dízimas periódicas pertencem aos racionais. Raiz de menos 64 é um número real. Daí você tem que lembrar, gente, daquela regrinha que raiz com índice par, raiz quadrada, raiz quarta de número negativo, no conjunto dos reais não existe. Então, não pertence não aos reais. O número aqui, ó, decimal com casas finitas, gente, é um número racional, sim. Só se fosse infinito e sem nenhum critério, que seria irracional. E agora, a letra H, aquela, assim, que vem com chave de ouro para confundir, né? Para deixar a gente dizer, isso aqui nunca que vai ser um número inteiro. Primeiro que tem raiz de número negativo, né? E daí porque é raiz. Então, você já pensa, não, isso aqui não tá certo, não é um número inteiro. Então, vamos pensar um pouquinho agora. Gente, quando a gente tem raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz com índice par de número negativo, realmente não tem solução no conjunto dos números reais. E isso não acontece para raiz ímpar, porque o que vale é a regrinha de sinal. Menos com menos é mais com menos é menos. Então, a gente consegue, dentro de índices ímpares, encontrar valores negativos que resultem em raiz aí com radicando negativo também. Então, é possível, com a raiz ímpar, ter resposta nos reais. Raiz cúbica, né, gente, de menos 27, que número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulta em menos 27? Tem resposta? Tem resposta. Pensou aí? É o menos 3, né, gente? Raiz cúbica de menos 27 é menos 3. E menos 3 é um número inteiro. Então, a gente pode considerar que pertence, sim, ao número, aos números inteiros, esse raiz cúbica de menos 27. Porque a raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3, que é um número inteiro. Então, gente, esse exercício, por incrível que pareça, a gente faz quando a gente está lá no 7º ano, no 6º ano, no sétimo que a gente aprende todos os conjuntos, 7º, 8º ano, que a gente faz esse tipo de exercício. Mas é claro que ao longo da nossa vida a gente vai esquecendo esses detalhezinhos, por isso é importante lembrar. Então, fica aí atento às regras. Se tiver dúvida com relação aos conjuntos, como eu falei, tem uma aula só sobre isso, disponibilizada no nosso canal do YouTube, dá para você procurar, mas eu vou mandar um recadinho lá no AVO para você, para ficar mais fácil para você se localizar, tá bom?
Então, gente, daqui a pouco a gente continua com mais exercícios. Dá uma descansada, toma uma água e volta aí que eu vou ficar te esperando. Até mais!